E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu quero falar aqui um pouquinho sobre SLA, o SLA na prática, né? A gente vê muita gente falando de SLA, mas na prática esse documento não existe, né? Então fica na cabeça do gerente, fica na cabeça do supervisor, fica na cabeça do gestor de tráfego, mas a gente precisa ter isso realmente documentado para quando for necessário analisar os resultados e cada etapa do processo, a gente sabe exatamente onde teve gargalo, onde teve oportunidade, onde teve gap, e a gente consegue fazer uma gestão mais assertiva sobre os resultados. Então, eu queria só reforçar aqui com vocês o que é o SLA, né? Nada mais é do que o acordo de nível de serviço, né? É praticado aí em diversas áreas da empresa, mas no nosso caso a gente está falando aqui do acordo de nível de serviço entre marketing e vendas, né? Qual é a cultura de colaboração que essas duas áreas precisam para trabalhar juntas e gerar o melhor resultado possível, né? Então, cada etapa do processo, todas as metas, os desafios, o que a gente precisa considerar para que esse serviço e cada uma das áreas e cada uma das equipes saibam que de fato precisam entregar, precisam se esforçar para conseguir de resultado. E aí fica bem claro a gente conseguir colocar isso tudo consolidado para analisar de forma macro o processo, tá? Então, o SLA é o acordo de nível de serviço, e essa planilha que eu vou apresentar aqui, ela é bem prática, é simples, é execuível para o dia a dia, para a rotina, e consegue esclarecer muito sobre várias perspectivas. E a gente vai abordar algumas delas de forma bem prática, e vocês vão poder avaliar se faz sentido ou não na nossa rotina, seja de head comercial, seja de gestor de tráfego, seja de um atendimento de conta, tá bom? Então vamos lá. Aqui é uma planilha simples, onde a gente tem o funil de vendas e a gente tem algumas informações que eu vou passar por cada uma delas. Vocês vão entender claramente o que cada uma tem de importância, tá? Então aqui eu coloquei como um SLA iniciante, porque o SLA ela pode ter uma complexidade maior, mas no nosso caso aqui vamos supor que nós estamos falando de um processo de vendas iniciando ainda que não tem nada, né? Então a gente ou até existe, mas na cabeça a gente precisa tangibilizar isso para um documento. Então a gente pode utilizar esse aqui. O objetivo é sugerir um SLA de início, que tenhamos noção de quantos leads essa empresa, esse negócio precisa gerar para chegar no resultado que precisa. Para isso a gente tem que ter algumas definições, tá? A primeira definição que a gente precisa é o que eu estou buscando, qual é a meta? Né? É uma meta financeira. Essa meta financeira é de quanto? Qual é o ticket médio da minha empresa, do que eu vendo, do que eu oferto? É de quanto? Então, para eu atingir esse resultado, quantas vendas eu preciso ter? É a primeira informação que a gente precisa alinhar entre os times, né? Com o suporte aí de um gerente, de um gestor, porque essa é uma decisão estratégica. A gente vai usar de exemplo aqui, vamos chamar de empresa XPTO, tá? E aí eu vou preenchendo aqui junto com vocês. Então, a empresa XPTO, ela tem como definição, porque você, né, é uma decisão estratégica, isso pode ser olhado de acordo com o histórico dos últimos meses, dos últimos períodos, considerar aí o crescimento esperado da empresa para o próximo ano, para o próximo trimestre, para o próximo bimestre, para o próximo mês, enfim, as diretrizes estratégicas vão ser dadas. A gente só precisa considerar as informações e depois avaliar a viabilidade dela dentro de um planejamento de vendas, tá? Então, vamos supor aqui que essa empresa XPTO espera-se vender R$ 10.000 de receitas recorrentes mensalmente. Ou seja, o objetivo aqui é vender R$ 10.000 de receita recorrente todo mês. O que é a receita recorrente? O cliente ele está sob um contrato, ele tem uma mensalidade, ele vai pagar todo mês ali esse valor, tá? E qual é o ticket médio? Com o ticket médio de R$ 1.000.
ponto. Para esse resultado, espera-se vender 10. Espera-se obter 10 vendas. Então, aqui já tem as informações principais. A meta de faturamento é R$ 10.000 recorrente, o ticket médio é R$ 1.000, então, para esse resultado, eu preciso de 10 vendas. Essa é a única informação que a gente tem por enquanto, tá? Aqui no funil, a única coisa que a gente vai preencher é quantas vendas eu quero. Então, eu vou construir um funil de trás para frente. Quantas vendas eu quero? Aqui, no caso, a gente já entendeu que são 10 vendas, certo? Se o cliente tem histórico, eu puxo o histórico de vendas dele e vou saber quais são as médias de conversões, as taxas de conversões dele. Então, vamos dizer que nesse processo aqui, o caminho é receber o lead, esse lead passa por uma qualificação, esse lead qualificado é atendido e você tem a etapa de envio de propostas e depois essas propostas enviadas, você tem o fechamento das vendas, ok? São as etapas do funil de venda. Se essa empresa já tem histórico, você considera esse histórico. E você vai calibrar esse histórico como? Onde eu tenho oportunidade, qual é a alavanca que eu quero crescer, onde que eu quero fazer um trabalho mais pontual, onde eu tenho gap, onde eu tenho que puxar mais. Aí é um trabalho de gestão, tá? Vamos dizer que no histórico dessa empresa aqui, as taxas de conversão dela é a seguinte: de leads para leads qualificados, a conversão é de 50%. Ok? Leads, você entende como um lead MQL. O que que é o lead MQL? É um lead qualificado de marketing, tá? De acordo com as premissas, gerou esse lead, é uma demanda, é um lead, tá? Esse lead precisa passar por uma qualificação para ele ser qualificado para vendas. Então, ele se torna um SQL, é um lead qualificado para vendas, ok? De leads para leads qualificados, essa empresa tem uma média de conversão de 50%. Estou considerando essa conversão aqui, ó, 50%. De leads qualificados para propostas enviadas, essa empresa tem uma taxa de conversão de 35%. Ok? Estou considerando ela aqui. E de propostas enviadas para vendas, essa empresa tem uma média de 30% de conversão ali no trabalho consultivo de venda dela, ok? Então, considere todas as etapas do funil, todas as médias de conversão histórica dessa empresa, certo? Qual é a informação que eu tenho? Taxa de conversão. Se, opa, só corrigindo aqui o áudio. Se eu colocar aqui a minha quantidade de vendas necessárias, eu vou construir o funil automaticamente ali. Ok? Olha lá como já rodou o funil. Então, para eu ter 10 vendas, eu preciso enviar 33 propostas. Eu preciso ter 95 leads qualificados. E eu preciso ter 190 leads gerados. E eu preciso performar nessas taxas de vendas. Aqui eu já tenho grande parte do caminho traçado, tá? Mas para ficar bem claro isso, a gente vai colocar aqui. Regras desse SLA. O time de marketing deve gerar leads por mês para bater a meta 190 leads. Marketing deve garantir a taxa de conversão ideal entre leads para leads qualificados de 50%. Marketing deve garantir a taxa de conversão ideal entre leads qualificados e oportunidades de 35%. Aqui a gente coloca marketing, mas dependendo se eu estou fazendo uma prestação de serviço, isso aqui já é uma responsabilidade do time comercial do cliente. Eu entreguei a quantidade de leads, né? E a gente qualificou esses leads. Então, já é um trabalho ali que está passando o bastão, a passagem de bastão para o time de vendas. E vendas deve garantir a taxa de conversão ideal entre oportunidades e vendas de 33%, tá? E vendas deve garantir a meta de vendas, ou seja, a conversão de vendas de 10 novos clientes. Então, vendas deve estar orientada para vender R$ 10.000. R$ 10.000, que é o que nós temos de informação, ok?
Aqui eu fiz todas as definições necessárias para poder entender o que cada um é responsável, qual é a entrega de cada um. Isso é importantíssimo, porque na hora que dá um problema, se a gente não sai do achismo, fica um jogando para o outro e ninguém sabe o que está sendo feito. A gente precisa saber onde que foi o nosso problema. A gente precisa metrificar e a gente precisa ter condições de gerenciar. Quem não mede, não gerencia. Então, isso aqui dá condições da gente poder dizer onde que a gente identificou um gargalo, um problema, uma oportunidade, um gap, tá? E tem outras perspectivas. Então, vamos dizer que eu sou um gestor de tráfego. E se eu tenho esse resultado aqui proposto para mim, eu tenho condições de fazer aqui algumas avaliações técnicas, por exemplo. É, Vamos dizer que esse cliente trabalha com as palavras-chave, onde o volume de busca no Google, que é o canal que ele atua para aquisição de venda, de demanda, o volume de buscas tem uma média de 100 por mês. Se eu tenho um volume de busca de 100 pesquisas por mês, faz sentido eu aceitar uma meta de gerar 190 leads para esse cliente? Não, porque eu não tenho condições para isso. Então, eu preciso negociar isso, preciso dar clareza ao cliente que eu tenho uma questão de mercado, de volume de busca. E a gente consegue mostrar isso na prática, ok? Isso baliza a expectativa. Se eu tenho um volume de busca de 200 por mês para as principais palavras-chave do cliente e a minha meta é entregar 190 leads, faz sentido? É viável? Eu teria que, eu teria que conseguir entregar para ele quase que 100% do tráfego das palavras-chave para ele. Como gestor de tráfego, isso é possível? A gente precisa avaliar. Se eu tenho um volume de busca de 500 e eu preciso entregar 190 leads, eu estou dizendo que eu preciso ter uma participação de 50% dessa demanda. 50% faz sentido? Tá legal? Tem que avaliar. Outra questão, se eu preciso entregar 190 leads para esse cliente e o meu custo de lead, por histórico, por informação que você tem na plataforma, é de R$ 10, eu preciso de um orçamento de R$ 1.900. O cliente tem esse orçamento? Tem condições de revisar? Tem condições de aumentar? Isso é uma outra perspectiva, né? Se eu estou com baixa relevância e não consigo a primeira posição, eu tenho o orçamento necessário para brigar pelas primeiras posições, para brigar por uma parcela de impressão maior, tudo isso tem que ser analisado para a gente poder discutir de forma técnica, embasada e com muita consistência sobre o volume de leads gerados. Não, a gente precisa lembrar que isso é um acordo de nível de serviço. Depois que você aceita, você precisa entregar. Então, você como profissional precisa ter clareza e precisa ter visão técnica do que você está se comprometendo e negociar isso com o cliente, tá bom? Aqui na geração de leads. Depois, leads qualificados, a mesma coisa. O que são os leads qualificados, empresa? A gente precisa definir o que é esse lead qualificado, né? E aí você vai utilizar essa condição aqui, ó, a última parte. Inserir aqui detalhadamente quem é o prospect ideal para comprar da empresa, né? Então a gente insere aqui, ó, vender para empresas de pequeno porte que não possuem. Vamos dar um exemplo, dizer que essa empresa aqui vende um software para gestão contábil. Então, é vender para empresas de pequeno porte que não possuem sistemas de gestão contábil. Empresas, é, empresas com empresas acima de 5 colaboradores, vamos dizer assim, é, com faturamento acima de R$ 30.000, ok?
Falar com o falar com o decisor, que geralmente são contadores, empresários e gerentes, com idade entre 30 e 55 anos, vivendo nos grandes centros empresariais. E aqui você define a sua persona. Aqui você pode colocar detalhadamente. Com essa informação, a gente consegue trazer insights para poder qualificar esse lead. E aí, se eu estou falando aqui que essa empresa precisa ter acima de 5 colaboradores, como que eu vou fazer a geração desse lead, né? Aí você tem que entender qual é a ferramenta necessária. Vamos fazer isso via formulário. Esse formulário vai perguntar quantos colaboradores tem. A opção de 1 a 3 colaboradores faz sentido, se para mim não é qualificado isso. Então, de 5 a 7, de 5 a 10, né? Enfim, a gente precisa entender como construir esse canal para aquisição desse lead, tá? E algumas outras informações, elas vão ser usadas na qualificação. Então, exemplo, faturamento, isso numa conversa, utilizando uma técnica de abertura de conversa, o SDR vai conversar e vai qualificar essa empresa, e ele vai tentar tirar essa informação. Então, tudo isso precisa estar dentro de um contexto, dentro de de um acordo de nível de serviço, precisa ser pensado estrategicamente em como vai ser feito, qual é a técnica que vai ser utilizada, o script de venda, qual vai ser o pitch de vendas, como que a equipe vai fazer o atendimento, quais são os canais utilizados, enfim. A gente consegue, através de um documento simples, tá? Metrificar, alinhar a expectativa, definir o funil de vendas, definir as metas, definir as taxas de conversão, definir as responsabilidades de cada time. E aí, quando a gente consegue fazer esse acompanhamento, depois de um período analisando os resultados, você consegue entender, olha, eu tive gap aqui, eu tive gap aqui, a minha taxa de conversão foi 5% menor, né? Aqui eu tive uma taxa de vendas 7% maior. A gente consegue fazer uma leitura bem analítica do processo de vendas e, junto com o empresário, poder definir quais são as alavancas para o próximo período, onde eu quero ganhar, onde eu preciso ganhar mais energia, né? E aí a gente define as metas do próximo período para poder ir buscar. Vamos otimizar na campanha isso, vamos melhorar no processo de vendas isso, vamos aumentar aqui a nossa meta, chegamos no resultado, não chegamos. A gente precisa ter domínio do que está fazendo, tranquilidade para fazer essas leituras, porque a gente tem condições de fazer um trabalho muito alinhado. Então, essa planilha é para isso. Isso é um acordo de nível de serviço na prática. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem me falar. E eu acho que isso é um baita material para ser utilizado junto com o cliente para mostrar que a gente tem condições de realmente estruturar o trabalho entre marketing e vendas para gerar o melhor resultado, mas com inteligência comercial, tá bom? Abraços, pessoal.